E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo passado, então, a gente aprendeu a botar um servidor web no ar e fazer alguns acessos muito simples com ele, mas a gente precisa de um pouco mais, então dessa vez a gente vai complementar, engrossar um pouco o servidor que a gente fez e permitir que um site completo seja acessado nele. Então, a gente vai incluir os arquivos HTML, a gente vai incluir os arquivos CSS, imagem. A gente vai permitir que o nosso servidor web agora processe todas essas informações e trate possíveis situações de erro. Por exemplo, se for colocado um link inválido, se a gente informar, por exemplo, caminhos para diretórios e não necessariamente arquivos, todo esse tipo de coisa. Então a gente está dando um passo para colocar o nosso site, o nosso sistema, a nossa aplicação na web. A gente não está preocupado com front-end aqui, ele não vai ser o nosso foco. A gente até vai colocar algumas coisas de front-end baseado no que a gente aprendeu antes, mas não vai ser o foco principal nessa disciplina. E a gente vai começar a entender o básico do funcionamento de um site como esse, até depois utilizar alguns motores que auxiliam bastante em todo esse processo, como é o caso do Expo. Então a gente vai entender um pouco mais do deploy, como o CSS é utilizado aqui, e todas essas coisas. Quando eu digo utilizado, é no contexto de ser acessado, de estar incorporado no nosso site mesmo. Então, basicamente, os procedimentos que a gente vai fazer aqui é hospedar um site simples, verificar pelo link qual foi o arquivo, o que foi solicitado e, baseado nisso, dar uma resposta. Se não for possível, por alguma razão, apresentar esse arquivo, né, o que foi solicitado ao servidor, a gente vai transmitir algum tipo de erro. Eu vou mostrar também quais são os erros mais comuns para esse tipo de caso, né? Vai depender da situação. E se tiver lá, beleza, a gente vai transmitir isso para o cliente, para o usuário de alguma maneira. Esse tipo de coisa a gente não costuma fazer na mão, mas é parte importante para a gente entender todo o ciclo de execução do back-end. Uma das razões até para o Node.js ser essa ferramenta tão importante para a gente é que ela faz um atendimento dessas requisições de forma assíncrona. Então, esse até é o protocolo, que como funciona a arquitetura cliente-servidor. Você tem clientes que vão acessar o servidor, no caso, o seu site. O Node.js trata essas requisições de uma maneira um tanto assíncrona. Então, um cliente faz a solicitação para acessar o seu site e ele não fica simplesmente parado esperando esses passos. Ele já vai realizando outras ações simultaneamente, atendendo outras requisições e tal. E isso acaba permitindo dar boas respostas e ele consegue fazer isso fazendo um bom uso assim, de restrições de memória e tal do seu servidor. Ele funciona muito bem em escalas. Então, enfim, baseado nisso que eu falei, né, agora você já deve estar vendo aí a tela do meu computador. Vamos acessar uma pasta aí do nosso computador e vamos criar a pastinha com o nosso projeto. Eu criei aqui uma pasta onde a gente vai colocar o nosso projeto. A gente costuma começar criando uma pasta nova e nela a gente chama o comando npm init para ele já inicializar um projeto novo no Node.js. Isso eu mostrei no vídeo passado, não tem muita novidade, então não vou nem entrar em detalhes aqui. O ponto de entrada a gente pode colocar aqui server.js de novo. O restante a gente não vai preocupar. O nosso nome aí, se quiser colocar como autor, tudo bem. Aí ele pede para confirmar essas informações e beleza. Dentro da pasta desse projeto que a gente acabou de criar, tá lá o JSON com as informações ali que eu preenchi. Dentro aqui do nosso projeto a gente vai criar um novo arquivo que vai ser justamente o server.js. Vai controlar todo o fluxo aí da nossa aplicação. E bom, vamos criar agora uma aplicação mais robusta que realmente vai tratar um site completo, permitir com que a gente acesse os links, carregue os arquivos, todo esse negócio. O que a gente precisa no mínimo? A gente começa inserindo o pacote HTTP,
como é de praxe, eu até expliquei no outro vídeo, é ele que vai fazer, ele vai lidar com essa camada de aplicação, a transmissão de arquivos para o usuário, o HTTP vai cuidar disso, então a gente vai precisar dele. A gente vai precisar também do pacote URL, como o próprio comentário que eu coloquei ali já explica, né? É ele que vai tratar essa questão de resolver a URL. Então, coisas como saber qual que é a pasta que eu vou acessar, qual que é o arquivo HTML eu vou acessar, quem pega realmente essa URL, entende cada pedaço dela e o que fazer com ela, vai ser esse pacote URL aí que a gente vai utilizar. Depois de... então, o HTTP vai cuidar dessa transmissão, a URL vai cuidar de eu interpretar e entender o endereço das coisas, né? E agora a gente vai incluir o File Server, a biblioteca FS aí, que cuida de sistemas de arquivos. É a ideia de sistemas de arquivo. É ela que vai permitir que eu, de fato, acesse as informações de um arquivo HTML e tal para fazer alguma coisa com ela. Principalmente transmitir via HTTP para o usuário. Então eu vou precisar da File Server também. E o último pacote que eu vou incluir aqui vai ser o pacote Path. Enquanto a URL cuida de você interpretar e pegar partes de um endereço que normalmente a gente utiliza na internet, no caso do Path aqui, ela permite que a gente manipule coisas de caminhos, né? Por exemplo, caminhos de pastas e tal de computador. A gente vai fazer do próprio computador e a gente vai fazer um uso muito simples do Path. Na verdade, a gente vai usar só para juntar nomes especialmente da pasta do servidor que eu estou no momento. Beleza, então eu vou precisar dessas 4 bibliotecas aí para iniciar minha aplicação. E agora eu tenho que trabalhar com algo que eu chamo de MIME Type ou Media Type. O que são esses caras? O MIME Type é um jeito formal de eu definir os arquivos. O que define que algo, por exemplo, é um arquivo JPEG ou HTML e tal? Você pode falar a extensão do arquivo. Claro, a extensão do arquivo .html, .jpg ajuda muito a diferenciar um arquivo do outro, mas na transmissão pela internet isso não basta. Eu preciso de um nome, algo mais formalizado que diferencia uma mídia da outra. Então, disso foi definida a ideia de MIME Type. O MIME Type aqui ele vai ser importante para eu definir que tipos de arquivos essa minha aplicação ela vai poder acessar, manipular. Isso até transmite uma certa segurança, porque eu consigo especificar exatamente que arquivos podem ser processados nessa minha aplicação web e quais outros não podem. Então eu vou especificar isso aqui. Para isso eu vou ter que criar um objeto que eu vou chamar aqui de MIME Types. Eu poderia dar outro nome, né? Mas dentro desse objeto aqui, JavaScript, eu vou definir exatamente quais vão ser os tipos de arquivos, formatos de arquivo que eu vou poder trabalhar aqui. Eu estou até colocando aí para vocês verem o significado dessa sigla aí MIME Type. Mas legal, que arquivos são razoáveis de eu trabalhar? Bom, um deles é o HTML e justamente qual que é o MIME Type de um HTML? Normalmente o MIME Type ele tem essas duas partes aqui, que você especifica mais ou menos o que é aquela mídia e qual que é o formato daquele arquivo. Por exemplo, o HTML ele é um texto, CSS também é um texto, JavaScript ele também é um texto. E as imagens também. Eu já vou colocar aí de uma vez. Então, as imagens que eu vou poder trabalhar nessa aplicação aqui são a PNG, JPEG e JPG. E eu vou adicionar aqui também um arquivo de fonte, que é um .woff. É um formato também usado para fontes, para textos, né? Letra. Baseado até tudo isso que a gente está vendo, a gente tem que lembrar que o acesso nem sempre é feito diretamente no index.html. A pessoa pode acessar um endereço que vai para um arquivo, tudo mais. Você pode até tratar o que fazer nessas situações. Então, você não pode assumir que tudo sempre começa do index.html. Você vai, com o que a gente está aprendendo aqui, a gente tem até a liberdade de definir
do básico, o que acontece quando o usuário acessa esse nosso servidor aí, essa nossa aplicação. Bom, como é de praxe, a gente vai inicializar a nossa aplicação aqui pelo create server do PHP, do HTTP, perdão. E da mesma forma como no vídeo passado, você vai ter esses objetos requisição e resposta. Né? A requisição é basicamente o objeto que encapsula as informações referentes ao acesso do cliente até esse servidor aqui no caso. Toda essa informação vai estar embutida dentro de REC. E o RES, Response, vai ser o objeto que vai encapsular do seu servidor para a máquina da pessoa. Vai ser a resposta. Enquanto o primeiro é a requisição que foi feita, o outro vai ser a resposta que você vai dar. Tudo isso está embutido nesses dois objetos aí. E como vocês bem lembram, todo esse cara aqui vai ser uma função. É uma função arrow JavaScript, que a gente chama. E aí vamos fazer o seguinte, como eu queria ir explicando à medida que eu vou mostrando as coisas, vamos já preparar tudo aqui até para inicializar a aplicação. Então, da mesma forma como eu falei no vídeo passado, vamos inserir aqui o hostname, que vai ser justamente esse endereço que a gente vai acessar a aplicação, o endereço que por enquanto vai ser local da máquina, mas quando você fizer o deploy dessa aplicação na web, vai ter um outro endereço ali, IP do próprio servidor, a porta também que vai executar, né? Vai ter todo esse negócio. E aí, vamos chamar aqui listen e vamos colocar o servidor para ficar escutando essa nossa aplicação. Com isso aqui, a gente está com praticamente tudo pronto aqui para rodar, né? Nos mesmos moldes que no primeiro vídeo. Se você não estiver lembrando dessas partes, então do listen e tal, eu até recomendo que você veja o vídeo anterior, que eu realmente foco mais nessa parte. E aqui, para começar, agora dentro do servidor, aqui dentro a gente vai especificar o que vai acontecer na hora que a gente acessar aquele endereço 127.001 porta 3000. Tudo começa, a gente até consegue ver aqui que aquele objeto rec.url ele guarda aquele endereço do acesso que foi feito. E aí só uma coisa, pessoal, para não dar nenhum erro agora na hora que eu rodar para testar, eu vou emitir uma resposta para o cliente, para o usuário. É igual a gente fez antes, eu vou escrever no objeto de resposta, no cabeçalho, eu vou passar o código 200, dizendo que tudo funcionou corretamente nessa requisição. E eu informo o MyMType para dizer que eu estou passando dessa vez um texto plano. É como se fosse um TXT, um texto de bloco de notas mesmo, com um OK. Para que isso? É só para a gente rodar as coisas, testar e entender o passo a passo dessa aplicação. Bom, então, no que eu rodo essa aplicação aqui, eu peço para abrir a aplicação, aparece OK ali, tudo certo. E // que basicamente ele está indicando para a gente esse endereço aí dessa URL aí que foi acessada. Porque de fato essa URL não tem nada demais, é só a raiz e tal por enquanto. Agora é claro que essa URL vai se alterar de acordo com o recurso que a gente quiser acessar pelo endereço. Então, por exemplo, vamos supor que eu tente acessar aqui o index.html. Nisso, o nosso servidor vai identificar que a gente quer acessar o determinado endereço ali, a raiz, o arquivo index.html. E eu posso tentar acessar outras coisas também. Eu posso, por exemplo, tentar acessar aqui uma pasta e dentro dessa pasta uma determinada foto. Não dá erro nem nada porque eu não coloquei para isso acontecer. Mas se a gente observar aqui no nosso terminal, aparece direitinho aquela URL, com tudo que a gente precisa. Bom, aí vem as questões interessantes daqueles pacotes que eu peguei ali do Node.js. Um desses pacotes é justamente o objeto URL, que a gente importou aqui, e o URL tem um método que chama parse, que se eu passar uma URL para ele me dá mastigadinho pedaço por pedaço da URL. Por exemplo, vamos rodar aqui de novo a nossa aplicação e vamos de novo tentar acessar esse endereço aqui, pasta, foto, JPG. Se vocês observarem, ele pega separado cada pedaço possível que a URL pode ter.
Um deles é o protocolo, tipo HTTP, essas coisas, né? Porta, host, enfim, todas as informações que a minha URL pode ter. E aqui, em últimas principais, o path name, que é justamente o nome desse caminho aí que eu estou querendo acessar. E, de maneira redundante, ele também chama de path ou o href. Bom, eu preciso do path name. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, path name e rodar aqui o servidor de novo, eu consigo pegar exatamente o caminho feito ali pelo usuário. Bom, com isso eu consigo, vou tirar esse log aqui. Eu posso guardar uma variável aqui, vou chamar aqui de, por exemplo, acesso, porque é o acesso que está sendo feito ali a um determinado endereço. Mais especificamente do que acesso, ele é o que a gente chama de um URI. URI. É tipo uma URL, né? Enquanto a URL basicamente está preocupada com endereços assim que a gente está acessando, por exemplo, endereços de servidor, coisas assim. O URI é um superconjunto, é uma coisa mais global, né? O URL é um tipo de URI. O URI já seria um endereço para absolutamente que identifica qualquer requisição, qualquer requisição não, qualquer recurso que você queira acessar. Por exemplo, o endereço aqui para acessar uma imagem vai ser um URI específico. Então, é um tipo de endereço mais amplo, um endereço para qualquer recurso que você esteja querendo acessar. Então, com isso a gente está pegando esse endereço, esse acesso aí feito pelo usuário, e agora a gente precisa do endereço completo. Como vocês observaram aí, eu tenho da raiz para frente, mas eu não tenho a informação anterior, assim, tipo o nome do servidor ou as pastas da máquina. Eu tenho da raiz ali desse meu projeto em diante, mas eu preciso do endereço da máquina, a máquina local aí, ou da máquina que está hospedando. Então, eu preciso do endereço completo. Para isso, eu vou utilizar um objeto que está sempre funcionando quando uma aplicação Node.js está rodando, que é o process. A gente consegue ver aqui, por exemplo, eu vou escrever aqui console.log process. Só de eu escrever process aqui e rodar, eu tenho, como vocês estão vendo aí, um objeto com todas as informações da runtime aí, da execução do meu Node. Mas, obviamente, eu não preciso desse cara todo aí, versões tal, desse cara todo. Ele tem um método que é um atributo, né? Desculpa, um método desse objeto que é o CWD, que é o Current Working Directory. A pasta, é o caminho até a pasta onde está em execução esse projeto aí, Node. Tanto que se eu rodar aqui agora, né, lembrando que toda vez que você muda algo e quer visualizar, você tem que fechar a execução momentânea do servidor e rodar de novo. E só assim a gente consegue ver. Bom, como vocês podem ver, ele pegou toda a pasta ali onde está hospedada essa aplicação. Legal, agora eu preciso juntar as duas coisas. Como é que eu junto? Aí eu posso usar aquele objeto path ali e chamar join. O que o join faz? O join ele recebe dois parâmetros e ele concatena a string. Ele junta essa primeira string aqui com a outra que eu passar, que pode justamente ser esse acesso URI. Se a gente fizer isso, a gente espera que a gente consiga formar um endereço completo do arquivo que eu estou tentando acessar, ou a pasta, ou o arquivo que eu estou tentando acessar dessa aplicação. Só tem que tomar cuidado que faltou. E como vocês podem ver, agora a gente tem um endereço completo. Tudo que vem antes aqui dessa barra aqui que define a raiz, né? Todo esse cara aqui, e o caminho em diante até chegar no recurso que eu quero acessar, a foto, tal, todos esses negócios. Mas eu só recomendo que você tome um cuidado. Não passar esse acesso URI do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui, funciona. Mas, se você tentar acessar um endereço e você tiver, por exemplo, espaço, tipo aqui, ó, tem pasta e eu coloco vazia, tá vendo? Tem um espaço no nome dessa pasta. Esse tipo de coisa vai dar erro.
E uma maneira da gente tratar isso é chamando o método decode URI, antes de passar aquele endereço de fato. Esse decode URI é uma função importantíssima que ela trata possíveis erros que o seu endereço vai ter. Seja questões de acentos ou caracteres muito incomuns, seja espaços faltando, essa função formata impedindo que tenha algum caractere e tal que torne aquele endereço inválido, né? Então, apesar de ali não ter dado erro, é fundamental que, uma vez tendo um endereço, chamar esse método aqui. Aqui para trás não precisa disso, porque o próprio Node.js ele se encarrega de, ao mandar esse diretório onde a aplicação está correndo, de não ter esse tipo de erro. Mas daqui, como é o usuário que vai informar isso, pode ter algum erro. Então é importante você tratar sempre esse tipo de coisa. Bom, com essas duas partes aqui, eu posso botar essa linha aqui, file name, que vai ser justamente... não vou nem chamar de file name, vai ser caminho completo arquivo, por exemplo, que já vai ser o caminho completo do meu recurso. Aqui já vai ser o caminho completo. Eu acho até que, para fins aqui dessa aplicação, pode deixar um console log passando esse caminho completo recurso, que aí você consegue ver perfeitamente todos os recursos que foram acessados. Caso do CSS, JPEG, tudo que tiver ali ele vai acessar. Se tiver, por exemplo, se você carregar ali um index HTML, dentro dele você vai ter os CSS, JPEGs, esse negócio todo. Todos esses recursos vão ser acessados e printados ali nesse console log. A gente até consegue ver aqui por enquanto. Por enquanto só está o foto JPEG porque foi o endereço que eu estou passando aqui na mão. Mas se eu acessar um index HTML, um site completo com várias coisas, ele vai mostrar todos os recursos ali. Bom, agora a gente tem que preocupar mesmo com carregar esse arquivo, né? Já que agora eu tenho o caminho completo desse recurso, né, que eu estou tentando acessar, eu vou precisar aqui de uma variável que vai receber esse recurso aí carregado. E como é que eu carrego esse recurso? Eu vou precisar daquele objeto FileServer, porque é ele que vai permitir que a gente faça esses acessos aí, e esse método LStateSync. Ele meio que retorna um link, né? uma espécie de um ponteiro a um acesso ao conteúdo desse arquivo. Então, se eu informar, por exemplo, um index.html ali, é esse LStateSync que vai apontar para aquele arquivo e permitir que eu acesse o seu conteúdo. E para eu acessar esse conteúdo, eu tenho que informar o caminho completo desse recurso, desse algo que eu estou querendo acessar. E o endereço para acessar esse cara aqui vai ser essa variável aqui que eu defini, recurso carregado. Só que eu tenho que tomar alguns cuidados aqui. Por que eu coloquei separado a declaração com a atribuição ali que ele recebe? Porque eu acho importante você trabalhar com um tratamento de exceções aqui, né? Então a gente vai inserir um bloco try-catch. É justamente um recurso que, caso ocorra algum erro na tentativa desse acesso aqui, ele vai mostrar uma mensagem de erro. E que mensagem de erro seria essa? Aí a gente pode até copiar esse cara aqui que a gente definiu, mas o que acontece se você tenta acessar algo que não existe no servidor? É o famoso erro 404. Então a gente forma aqui um 404, que text plain mesmo, e a gente pode colocar uma mensagem, por exemplo, 404, arquivo não encontrar, alguma coisa assim. Bom, com isso eu já consigo tratar, se eu tentar acessar algo que não existe no servidor, a gente até consegue ver aqui, por exemplo, olha lá, eu tentei acessar a pasta foto JPEG, apareceu 404, arquivo não encontrado, né? Deu até um erro de acentuação ali, codificação, mas não vamos preocupar com isso aqui agora não, mas já é meio caminho andado para a gente montar a nossa aplicação. Se eu tentar acessar a pasta raiz, ele não dá problema nenhum, olha lá, aparece ok, tudo certinho. Mas vamos ir além agora. A gente precisa tratar arquivos e diretórios. A gente tratou se a gente tentar acessar algo que não existe, mas existe uma diferença entre o usuário acessar um diretório dentro dessa minha aplicação, desse meu servidor, e um arquivo. A gente precisa
lidar com isso. Então, eu vou adicionar um if aqui que verifica se esse recurso que eu estou acessando ali é um arquivo ou não. Esse link, ele acaba sendo um objeto que carrega muita informação, dentre ela o método isFile, aqui em maiúsculo, e se for verdade é um arquivo, então vai entrar. Vai ter o else também, mas aí a gente se preocupa com ele depois. Vamos tratar a seguinte situação então. Eu estou tentando acessar um arquivo. O que eu faço? Bom, se for um arquivo, eu tenho que verificar se ele é um dos arquivos que eu defini aqui em MIME-Types que o meu servidor permite abrir, permite acessar. Então eu tenho que verificar isso. E como é que eu posso fazer isso? Bom, aí vem outra coisa interessante, né? Esse objeto path, ele tem esse módulo path, melhor dizendo, ele tem um método que chama xtname, que se eu passar esse recurso carregado aqui, ele extrai justamente esse pedaço aí que contém a extensão. Né? Vamos dar uma olhada, que eu acho que vai ajudar a entender isso. Claro que para isso aqui funcionar, eu vou ter que rapidamente comentar esse bloco try-catch, né? Porque senão, se eu indicar um arquivo ali que não existe, ele vai dar erro, só temporariamente. Então vamos tentar rodar aqui, por exemplo, eu vou informar index.html. Então só para rodar ali e a gente poder testar, eu vou adicionar um index.html qualquer ali, eu não vou preocupar ainda com o conteúdo dele não, só vou preocupar com que aquele arquivo exista. Eu vou adicionar ele ali e vamos rodar a aplicação só para a gente ver essa extração aí justamente dessa parte aí que contém a extensão. Só uma coisa, aqui tem que ser caminho do recurso. Eu estava botando o link de acesso, mas na verdade ele é o caminho do recurso que eu quero acessar. Bom, dito isso, vamos rodar de novo aqui. E como a gente consegue ver, aquele método ali, ele extrai exatamente o pedaço da extensão ali que eu quero. Só tem esse ponto aqui, a gente precisa remover esse ponto, pois eu só quero esse pedaço aqui, o HTML. Isso é fácil de resolver, eu posso usar o substring, que é um método que ele pega fatias de uma string que eu quero. Se eu passar o parâmetro 1 ali, eu estou indicando que eu quero do 1 em diante. Então eu vou excluir o primeiro caractere, o caractere 0 que vai ser o ponto, e eu vou pegar só o trecho do HTML ali que eu quero. Que foi o que aconteceu, vocês conseguem ver ali. Agora eu peguei exatamente a extensão ali do arquivo que eu quero. Bom, eu sei a extensão que eu quero pegar, mas eu tenho que justamente saber qual MIME-Type que eu estou tentando acessar, que tipo de arquivo que eu estou tentando acessar. Então, eu peguei ali a extensão. Para eu saber qual é o MIME-Type, eu posso acessar dentro desse objeto aqui. Se eu passar HTML, eu vou retornar esse MIME-Type. Se eu passar CSS, eu vou retornar esse MIME-Type. Então, eu consigo pegar o MIME-Type que eu quero e eu vou retornar o MIME-Type que eu quero acessando justamente pela string que é a extensão, né, desse arquivo. Então, eu passo a extensão ali, acesso aquele objeto MIME-Types com aquele índice, e eu consigo pegar aqui exatamente. Bom, com esse MIME-Type que eu quero, agora já fica mais fácil. Eu posso começar a escrever esse pacote de resposta para o usuário, passando o código 200, dizendo ok, requisição direitinho. E no Content Type, no cabeçalho dessa resposta, eu digo que tipo de arquivo que eu estou retornando para o cliente. E aí vai ser justamente aquele MIME-Type e tal. Eu preciso do MIME-Type justamente para escrever nesse objeto aí de resposta, né, qual que é o arquivo ali que eu vou transmitir para o cliente para depois ser renderizado, exibido na tela. Bom, enquanto esse recurso carregado ele aponta para a informação, agora eu preciso realmente carregar aquela informação que está dentro ali do arquivo. Para isso eu tenho que chamar um método createReadString de FileServer. Esse cara ele realmente vai carregar aquele arquivo e vai fazer um stream, né, um fluxo de acesso ao conteúdo desse arquivo. E aqui dentro eu vou passar o caminho desse recurso e guardar isso
numa variável que eu vou chamar aqui, por exemplo, string arquivo ou fluarquivo. Beleza, então agora eu já estou com o conteúdo daquele arquivo aberto, acessando aquele conteúdo, e eu tenho que transmitir ele para o usuário. E essa transmissão é feita em cima desse fluxo que eu abri, aí eu vou chamar o método pipe, que é, você pode entender esse pipe como enrolar bonitinho num pacote aquela informação e ao mesmo tempo transmitir essa informação aí para o cliente. E esse fluxo de arquivo vai estar tipo encanado, né? Encapsulado dentro desse objeto aqui de resposta. Com isso, é esse método que realmente vai bater o martelo e transmitir as coisas aí para o cliente. Bom, com isso a gente resolve, né? Com essas 4 linhas a gente resolve essa questão de transmitir um arquivo para o usuário, mas isso não é suficiente, pois e se for um diretório? E se o usuário pediu para acessar um diretório? Então eu vou precisar de um else if ali e eu vou verificar se esse recurso carregado é um diretório. Vai ser uma lógica parecida ali do primeiro if. Se for um diretório, o que a gente faz? Por padrão, qualquer servidor, quando você acessa, por exemplo, uma URL que termina num diretório, ele, por padrão, automaticamente ele tenta achar um index HTML para justamente transmitir. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar, dentro desse diretório, achar um index HTML e transmitir para o cliente. Então, a gente vai escrever nesse cabeçalho de resposta para o usuário passando o código 302. O código 302 ele basicamente indica, estou encaminhando sua ligação, sabe? Tipo isso, igual coisa de telefonista. Estou encaminhando sua ligação para outra pessoa. É mais ou menos isso que ele vai fazer aqui. Ele vai encaminhar para outro local, que no caso vai ser esse index HTML aí. E a gente vai indicar a localização desse recurso aí que a gente quer encontrar e depois transmitir para o usuário. Vai ser o location que a gente vai buscar ali, vai ser index.html mesmo. Com isso a gente fecha esse cabeçalho e encerra. Né? Aí se por acaso não existir um index.html, ele vai chamar esse cara todo de novo e vai dar 404 se ele não encontrar nada ali. Um index HTML ali. Né? Então, na verdade, até se a pasta estiver vazia, lá, ele dá um erro, pois o objeto vai ser indefinido. Porque se ele não for arquivo, não for diretório, ele não vai ser nada. E aí a gente vai ter que tratar essa situação de erro aí. A gente trata essa situação de erro final aqui com o último else, que se não for arquivo, não for diretório, não for nada, aí a gente vai retornar uma última possibilidade aqui de erro. A gente vai retornar um erro que é conhecido como erro 500. O erro 500 ele é um erro interno indefinido. Né? Quando ele não souber que erro ele vai retornar por padrão, já vai ser tipo um 500. Ele não sabe o que aconteceu. E a gente pode até escrever 500, erro interno do servidor. Alguma coisa assim. Bom, beleza. Com isso a gente tem todo o básico aqui. Eu posso apagar esse 200 que eu tinha feito para teste, eu não vou precisar dele mais. A última coisa que eu tenho que fazer agora para fechar é jogar um site ali para a gente testar e ver se está tudo funcionando. No caso, eu baixei um site genérico aqui da internet, é um HTML super simples com alguns CSS e tal. Eu vou jogar ele todo aqui. Então na pasta desse meu servidor. E agora que eu joguei todo o site, especialmente tem um index HTML ali, vamos rodar e vamos ver o que acontece. Estou rodando aqui meu servidor. Tem só um errinho que eu cometi aqui. Esse 2 pontos não fica ali dentro do location. E no que a gente roda tudo, lá, abriu o site bonitinho, do jeito que a gente queria. Abriu todos os CSS, toda a informação. Inclusive eu posso clicar em outros links lá e ele vai acessando. Todo esse roteamento tal, a nossa própria aplicação que faz. Se eu indicar, por exemplo, uma pasta que não existe, lá, aparece arquivo não encontrado. E a gente até consegue ver, lá, por conta do console log que a gente colocou printando cada recurso ali que foi acessado, lá, ali mostra todos os recursos que a gente acessou para exibir nesse site. CSS, JavaScript, a fonte... São só os que são válidos, né? Os que a gente não especifica ali no MyMType, eles não vão carregar, vai dar algum erro.
Olha lá, por exemplo, se eu tentar acessar uma pasta que não existe, ele já vai. A pasta até existe, mas a pasta ela está sem nada dentro. Ele já tenta automaticamente redirecionar para index.html. Esse arquivo não vai existir, vai aparecer ali arquivo não encontrado. Assim, a gente não tratou todas as situações possíveis, mas a gente já tem um entendimento mais completo do que a aplicação está fazendo ali. Mas é importante a gente lembrar que a gente não faz todo esse passo a passo na mão. É importante a gente entender esse passo a passo para a gente entender o que o back-end das aplicações web realmente fazem. Mas, na verdade, todo esse encaminhamento, se for diretório, faz isso, se for arquivo, faz aquilo, se tiver outra situação inesperada, erro 500, todos esses passos, de um jeito bastante cuidadoso e completo, é feito por alguns motores, alguns frameworks que servem justamente para isso, como é o caso do Express.js, que vai ser o conteúdo que a gente vai abordar aí no próximo vídeo, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, e a gente se vê no próximo vídeo.